Boa noite, essa é a quinta aula do nosso pré-ENEM, certo? Essa é a aula é, sobre termoquímica, né? O pré-ENEM é no Instituto e tal, é do programa PIBID, financiado pela CAPES. Pode pular o slide. Certo? Nossa quinta aula, né, será apresentada por mim e por meu colega Paulo Sérgio. A gente vai falar sobre termoquímica, e termoquímica, né, tem relação com a energia dos corpos, né, e né, em particular a entalpia, né, e como ela se, né, como ela se transfere na forma de calor nas reações químicas. A gente tem, para entender isso, a gente tem que entender um pouco melhor o que é energia, né? Pode pular o slide, professora. Bem, o que é energia? É difícil entender, na verdade, não existe um conceito preciso dentro da própria física mesmo do que seria energia, e é até meio difícil compreender o que seria, né, o conceito de energia. Mas a gente pode imaginar, assim, é uma analogia, é um conceito um pouco grotesco, mas a gente pode imaginar que a energia ela é uma propriedade dos corpos, assim como a massa. É diferente, claro, mas é só uma simplificação que permite que o corpo realize movimento, realize ação, trabalho, né? Temperatura também, porque a temperatura está relacionada ao movimento das moléculas e tal. Todo corpo possui uma energia, né? Essa energia pode ser transferida para outro corpo, ou seja, a energia de um corpo pode diminuir ou pode aumentar, dependendo de se eu realizo ação ou se o corpo realiza algum movimento, ação, etc. Né? Na física, a energia é principalmente estudada em dois campos. Na mecânica, né, que estuda os movimentos, a energia ela pode ser cinética, quando está associada ao movimento mesmo, ou potencial, quando está relacionada à posição entre dois corpos e à interação entre esses dois corpos. Por exemplo, a energia potencial gravitacional está relacionado à distância e à massa dos corpos, né? Está relacionada à realização da força gravitacional. Já na termodinâmica, que estuda essa parte de transferência de energia, o foco é na transferência de energia de fato. Essa transferência ela pode se dar na forma de trabalho, está relacionada à capacidade de fazer movimento, de fato, e ao calor, né? Que é o foco aqui da termoquímica, né? Tá relacionado ao calor. A termodinâmica estuda principalmente. A termodinâmica, a parte química da termodinâmica, ela está relacionada principalmente a transferências de calor, certo? Né? Então, essa é a parte principal, né? A termoquímica aqui estuda a transferência de energia na forma de calor. Pode pular para o próximo slide, né? E de que forma essa energia está relacionada aos processos e reações químicos? Bem, se a energia é transferida, a gente pode pensar que, por exemplo, que em toda reação a gente tem uma transferência de energia, né? Em que a energia dos produtos é diferente da energia dos reagentes. E aí você tem desbalanço de energia, né? E há uma transferência de energia para o sistema ou para fora dele, né? A maior parte dos processos estudados pela química ocorre em pressão constante, pressão atmosférica. Não é o caso para todas as reações, mas é o caso para a maioria delas. Então é interessante a gente trabalhar com uma forma de energia que esteja relacionada a como a energia se transfere a pressão constante, né? A forma mais fácil de medir a energia, né? Se o trabalho talvez não interesse tanto para mim, talvez interesse mais o calor. Então, a principal unidade de energia que a gente utiliza, a principal grandeza de energia que a gente utiliza dentro da química é a entalpia, que é o calor que é trocado à pressão constante num sistema. Por exemplo, o clássico, né, a combustão. Quando a gente queima alguma coisa, quando a gente queima um pedaço de madeira, por exemplo, né, calor é trocado a pressão constante, porque a pressão é atmosférica. E esse calor é trocado com o ambiente durante a reação, né? A energia dos reagentes da madeira e do oxigênio, ela é maior, a energia armazenada nas ligações, no caso, ela é maior do que a dos produtos, que são gases.
os gases, né? Gás carbônico, etc. Então você tem uma grande liberação de calor. Então, dentro da química, essa medida de como o calor é transferido, né, que é uma forma de medir a transferência de energia, medir a transferência de calor, como esse calor é transferido, a pressão constante é uma coisa muito importante. Então, a entalpia dentro da química é muito importante, né? Pode passar para o próximo slide. E a medida dessa, né, porque se a gente vai trabalhar com isso, a gente tem que trabalhar numericamente, né? Dentro das ciências exatas, naturais, a gente tenta muitas vezes fazer isso com muita frequência, é, como é que eu posso dizer, matematizar, né, o mundo, matematizar a natureza. Uma forma de fazer isso, né, a energia ela pode ser calculada, a transferência de calor ela pode ser calculada. Então, a entalpia ela pode ser medida. A entalpia total de um corpo, né, é importante ressaltar que a energia total de um corpo, a energia toda de um corpo, ela não pode ser medida, né? Mas a gente pode medir a variação de entalpia, de energia, né? Como essa energia varia num processo. E isso é muito importante para a química. A variação de entalpia. A gente só utiliza mesmo as variações porque elas podem ser medidas. A variação de entalpia num processo, ela pode ser medida calculando como ocorre a transferência de calor num processo a pressão constante. Geralmente se usa um calorímetro. Aqui eu esqueci de botar a imagem no slide, mas eu ia colocar uma imagem, tá? Um calorímetro é basicamente um, um sistema que é isolado do resto, sabe? Em termos de troca de energia e de matéria. É tipo uma garrafa térmica, sabe? Que o calor passa muito devagar para fora. Um calorímetro é muito mais eficiente. Dentro de um calorímetro se usa materiais a ponto de não deixar o mínimo de energia possível sair. Tentar evitar qualquer perda de energia e de matéria. Aí, geralmente, os calorímetros mais simples. Ah, obrigado, professor. A professora trouxe um exemplo aqui. A gente usa, né, um sistema, a gente faz. É uma embalagem, basicamente. Às vezes tem uns mais complexos, às vezes são um pouco mais simples, onde eu tenho, né? Pode aumentar a imagem, depois a professora retira só para mostrar aí a imagem mesmo, tá? É uma embalagem que a prova de transfer, no calor não passa para fora, nem entra para dentro. Dentro dessa embalagem, a gente tem um monte de um líquido, geralmente, porque isso é importante, já mostro por quê. Dentro a gente coloca um compartimento onde vai acontecer a reação, né? Essa água, ela é mexida o tempo todo, certo? Para que o calor se dissipe bem só dentro, o calor não pode sair para fora, mas o calor fique dentro e que ele se, que a água fique a uma temperatura toda igual. Né? Misturar água é importante, medir a temperatura dessa água ou de outro líquido também, não precisa necessariamente ser água, mas medir isso com um termômetro, ter um controle bom da temperatura, ver como a temperatura está variando com precisão. Aí dentro eu realizo a reação. Ela pode ser na própria água, em alguns casos, mas ela, às vezes, como nos casos da medida da entalpia relacionada à combustão, ela é medida num compartimento especial, né? E isso é medido e a gente verifica com a variação de temperatura, como eu vou mostrar já já com a equação, qual foi essa variação de calor, porque o calor está relacionado à variação de temperatura, né? O calor transferido está relacionado à variação de temperatura, né? Continuando aqui, deixa eu organizar aqui minha linha de pensamento. Enfim, mas a água é importante porque para eu saber o calor, ele está relacionado com essa formulazinha aí, tá na tela, né? Calor é igual a massa, né, do corpo, o calor transferido para a água, no caso, em calorímetro, para o sistema todo, na verdade. Mas a gente pode, se a gente pode pegar só a água como exemplo. Ela é igual à massa do sistema, né, o da água, no caso, vezes uma constante experimental que diz relação à capacidade que esse corpo tem, né, de receber, de transferir calor mesmo, de receber calor e tal. Na verdade, é uma capacidade. Deixa eu explicar direitinho o que é. É a forma como a temperatura varia quando ele recebe calor, né? Está relacionada a isso. É meio difícil de explicar, mas é mais ou menos isso. É uma constante que mostra como a temperatura do corpo varia em relação quando a gente
dar uma certa quantidade de calor para ele, né? Ou, no caso aqui, é medir como. É, enfim, quando eu. Calma, deixa eu organizar aqui minha linha de pensamento. Enfim, a equação é: o calor é igual à massa do. A massa do que está dentro do calorímetro, então só da água, né? Se eu tiver se eu tiver a certeza de que todo o calor ali gerado pela reação, a maior parte dele vai para a água, vezes uma constante, a capacidade calorífica, vezes a variação de temperatura. Então, calculando a variação de temperatura, eu consigo calcular a quantidade de calor que o sistema recebeu. Perdão, que o sistema, né, a quantidade de calor que foi transferida do sistema ou então para o sistema, né? Depende da reação ao calor que foi transferido. Esse calor, geralmente, no calorímetro, ele é a volume constante e não a pressão constante, mas existe uma formulazinha bem simples, uma formulazinha para calcular, para converter um no outro. Essa formulazinha, ela geralmente não é ensinada no ensino médio e aí não tem motivo para a gente ensinar no ensino médio também. Mas existe uma formulazinha para fazer essa conversão. Mas como a gente não trabalha com calorímetros mesmo no ensino médio, e como a diferença não é tão grande entre a quantidade de calor, a pressão constante e a volume constante, não se mostra a relação entre elas, mas existe uma relação e você pode calcular a entalpia a partir do calor trocado a volume constante. Mas o que importa é, a partir de um calorímetro, a partir dessa equação, a partir da medida da variação de temperatura, eu consigo calcular a quantidade de calor transferida, né, na reação, né? Eu consigo monitorar essa quantidade de calor. Para que medir isso? Ora, isso tem muita aplicação, né? Se a gente pensar nas reações de combustão que são utilizadas em muitos processos na indústria, por exemplo, dentro da construção de motores, por exemplo, motores de combustão internos, eu saber quanto calor a minha reação de queima vai gerar é muito importante para, né, eu planejar o motor, ou seja, é muito importante na engenharia. Eu posso usar algumas reações, como a gente vai ver à frente, para calcular. Eu posso usar a entalpia de algumas reações que não são muito úteis, mas que eu consigo medir para calcular a entalpia de outras reações que são úteis, mas eu não consigo medir, por exemplo. Então tem uma gama de aplicações, principalmente vamos dizer assim, a aplicação, a química é a parte mais teórica, né? A aplicação está mais na engenharia. Mas é basicamente isso. Tem alguma aplicação e é uma coisa muito, é estudada há muito tempo, a termodinâmica e também a termoquímica, né? Pode pular para o próximo slide para continuar a discussão aqui sobre energia. As unidades. Tem duas unidades principais de calor. A que a gente costuma utilizar mais, assim, a gente não, porque os químicos não usam muito a caloria, mas é aquela que está mais presente no nosso dia a dia, porque os alimentos que a gente consome, eles são queimados no nosso corpo. Importante, no dia a dia ela está mais presente que o Joule, então é uma unidade que a gente usa bastante no ensino médio, nas questões que caem em vestibular, no Enem e tal, é bastante utilizado. Né, o múltiplo mais comum da caloria é a quilocaloria, né, que é a que é medida nos alimentos mesmo, que a gente, né, aquela coisa que sempre tá na moda falar de nutrição e tal, quantas calorias eu comi hoje, quantas calorias você vai perder fazendo tal exercício e tal. Está muito presente nos alimentos, por exemplo. Tem muita gente mais consciente que planeja os alimentos, que quer emagrecer e tal, que planeja os alimentos que consome, e geralmente isso está medido em calorias, porque, na verdade, em quilocalorias, porque essa é a unidade mais utilizada no cotidiano. A unidade que a gente mais utiliza na química mesmo não é essa, é o Joule, porque ela é a medida do Sistema Internacional de Unidades. De modo geral, o Joule é porque o Joule na física faz mais sentido o porquê do Joule, mas a gente utiliza mais o Joule porque ela é a unidade de energia utilizada na física, utilizada na termodinâmica, que a gente utiliza na química mesmo. Mas como a caloria é muito usada, é preciso pensar na relação entre elas. Bem, uma caloria é na verdade é igual a 4,186 joules, ou seja, uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Uma quilocaloria é aproximadamente 4,2 quilojoules, mais ou menos, certo? Mas não precisa, não, geralmente nas questões que a gente viu no Enem, as questões que a gente vai trabalhar aqui, em todas as questões do Enem, essa conversão ela não é muito usada, não. Mas é interessante saber das unidades, né? Porque
se, né? Aquela coisa, as unidades são muito importantes para definir a quantidade de alguma coisa mesmo. Pode pular para o próximo slide. Bem, a variação de entalpia. Em cada processo, pode ser um processo químico, a reação química, ou pode ser uma transformação física, a entalpia. Você pode medir a entalpia, por exemplo, de congelamento de alguma coisa, né? Há uma transferência de energia entre o sistema e aquilo que está em volta dele, a vizinhança. Na química, geralmente se mede a energia que é transferida do corpo para o sistema, ou perdão, do sistema para a vizinhança, ou da vizinhança para o sistema, na forma de variação de entalpia. Quando a gente representa uma equação química, né, aquela com os reagentes, a setinha, os produtos, a gente não coloca muita coisa. Mas nas reações que a gente está trabalhando com termoquímica, é muito importante a gente fazer a representação das equações químicas é muito importante. Eu não vou detalhar isso, mas a gente tem que botar, né, a natureza dos reagentes e dos produtos, quais são eles, a temperatura e a pressão em que ocorre a reação. Geralmente a gente não coloca, porque geralmente a gente pega uma temperatura e uma pressão características, né, a temperatura e a pressão padrão, e a gente não precisa colocar na equação. Mas também é muito importante, porque a variação de entalpia de uma reação, ela varia conforme eu vario a temperatura. A varia... Numa reação química, a variação de entalpia é uma numa temperatura e outra noutra. Ela é diferente. Com a pressão, a mesma coisa. Mas geralmente a gente utiliza uma temperatura e uma pressão padrão para todas as reações, para padronizar tudo, para ficar mais fácil, né? Também depende da fase de agregação. A gente sempre tem que representar, quando a gente está fazendo equações químicas, é, fazendo aquelas, né, as equações químicas na termoquímica, é sempre importante a gente botar o estado de agregação, na fase de agregação dos reagentes e dos produtos. Também é importante a gente citar a variação alotrópica, por exemplo, o carbono ele pode ser grafita, ele pode ser diamante, ele pode ser de outras formas também, mas as mais comuns são grafite e diamante. É importante a gente simbolizar qual é a variedade alotrópica e também os coeficientes estequiométricos são muito importantes nas reações, principalmente porque a gente vai ver um pouco mais à frente. Pode pular o slide. Isso aqui é só a introdução, tá? As condições padrão que eu havia falado há pouco, geralmente a gente trabalha a variação de entalpia nas condições padrão. O símbolo da variação de entalpia é um delta e um H maiúsculo. Quando está nas condições padrão, a gente coloca uma bolinha ou então uma bolinha cortada, né, para representar. As condições padrão é a pressão a 1 atmosfera, né, a pressão normal que a gente vive, e a temperatura é 25 graus Celsius, né? Aqui não é a temperatura normal, mas é assim, mas é uma temperatura padronizada e tal, é a temperatura que a gente geralmente usa. 298 Kelvin ou 25 graus. Aqui tem uma questão para mostrar para vocês, uma questão relacionada ao calorímetro, né? Uma questão para mostrar para vocês, para vocês mais ou menos como é começar aqui com uma questão. Essa questão sem muito. Vamos lá. É uma questão do Enem de 2019. Diz: em uma aula experimental de calorimetria, uma professora queimou 2,5 gramas de castanha de caju crua para aquecer 350 gramas de água. Então, ela usou, né? Aqui eu vou falar um pouco para explicar direito o calorímetro, né? A água em volta. Você percebe que ela queimou uma pequena quantidade de castanha de caju crua, uma pequenininha quantidade, e usou uma quantidade razoável de água, né? Eu creio que isso seja para garantir justamente que o calor seja totalmente transferido para a água, para não ter complicação na hora dos cálculos. Em um recipiente apropriado para diminuir as perdas de calor. Com base na leitura nutricional a seguir, mostrada na tabela, né, e da medida da temperatura da água após a queima total do combustível, ela concluiu que 50% da energia disponível foi aproveitada. O calor específico da água é 1 caloria, grama menos 1, Celsius a menos 1. E sua temperatura inicial era de 20 graus Celsius. Aqui é a tabelinha que mostra a tabela nutricional, né? A quantidade, assim é que geralmente se representa uma tabela nutricional dos alimentos, geralmente tem nas embalagens, tá? Aqui é o exemplo dado, né? A quantidade por porção de 10 gramas, aproximadamente 2 castanhas, o valor energético, 70 quilocalorias, carboidratos, 0,8 gramas, proteínas, 3,5 gramas, gorduras totais, 3,5 gramas. Qual foi a temperatura da água, em graus Celsius, medida ao final do experimento? Letra A,
25 graus, letra B, 27, letra C, 45, letra D, 50. Eu vou responder logo, porque eu não quero, porque eu não tenho tanto tempo assim, mas assim, se você quiser respondendo antes de eu terminar, Selma, para você dizer aí qual você acredita que seja a resposta, fique à vontade, certo? Vou começar aqui a responder a questão. Eu não vou escrever na tela, né? Nem teria como, mas a resposta está mais para frente. Vou desenvolver aos poucos a questão, então dá tempo para vocês quiser ir respondendo para responder antes, né? Para testar, fica à vontade. Eu já disponibilizei, inclusive, né, lá na sala do Classroom, um documento com todas as questões que a gente usou nesse slide, mais algumas lá com gabarito no final, se você quiser responder, ver como é, só para um mini simulado, né? Já disponibilizei lá no Classroom, tá? Então tá, vou começar a responder aqui. Pode pular o slide, professora. Pronto. A parte importante aqui que a gente vai falar, pronto. São 10. Opa! Pronto. 10 gramas de castanha tem 70 quilocalorias, mas a professora só usou 2,5 gramas, então eu preciso fazer a regrinha de 3, né? Se 10 gramas estão para 70 quilocalorias, então 2,5 gramas estão para quantas quilocalorias, né? Aí faz a... Exatamente, Paulo, faz a regrinha de 3, pulando o slide, vai estar a resposta, pronto. 17,5 quilocalorias. Usando a regra de 3, tá a regra de 3, não é nada muito complicado. Na questão, no enunciado, e é muito importante ler o enunciado para não se perder, está dizendo que só foram aproveitados 50% da energia disponível. Então, só 50% desses 17,5 quilocalorias foram utilizados. Metade de 18,5 pode pular o slide, 8,75 quilocalorias. Então, a energia que foi utilizada, o calor total que foi aproveitado, que foi obtido, foi 8,75 quilocalorias, que foi para água, né? Aí agora a gente tem que calcular o quê? Usando aquela formulazinha, calcular né, a variação de temperatura, porque é isso que a questão pede. A questão pede, é sempre importante focar nisso, né? O que que a questão pede? A questão pede a temperatura final. Ela dá a temperatura inicial, então eu preciso calcular a variação de temperatura. Como é que eu calculo a variação de temperatura? Eu uso aquela equaçãozinha. Então, pode pular o slide, né? Aqui tem uns dados importantes. O dado importante aqui é o calor específico da água, que é 1 calorias por grama grau Celsius, né? Aí o calorímetro, bem, a fórmula é que o calor é igual a mc vezes ΔT. Isolando ΔT, eu consigo ΔT, né? Eu passo o m e o c dividindo. ΔT é igual ao calor, a variação de temperatura é igual ao calor, dividido pela massa da água, no caso, vezes o calor específico da água. Por que que a gente usa da água e não do calorímetro? Bem, porque né, a massa usada de... A gente imagina que a maior parte do calorímetro seja água, porque a quantidade usada foi muito pequena e porque a professora calculou o aproveitamento, então quer dizer que ela calculou baseado na massa da água, tá? A massa da água, a gente supõe isso, mas é uma suposição válida. A massa da água é 350 gramas, a capacidade calorífica já está na questão, e o calor eu tenho porque eu acabei de calcular. É 8,75 quilocalorias, só que eu quero em calorias, porque a unidade da capacidade calorífica está em calorias. Então eu multiplico por 1.000 para transformar de quilocalorias em calorias, então eu fico com 8.750 calorias. Sendo assim, a variação de temperatura vai ser igual a 8.750 dividido por 350 vezes 1, só que 1 não importa porque qualquer coisa vezes 1 é a mesma coisa. Certo? Aí eu consigo calcular a variação de temperatura. Pula para o próximo slide. Aí vai estar o processo de cálculo, mas dá 25, é o que importa. Pula para o próximo slide. Ou seja, a variação de temperatura é 25 graus Celsius. Aí eu consigo calcular a temperatura final. A temperatura final é igual à temperatura inicial, que está na questão que é 20, mais a variação de temperatura, que é 25. Sendo assim, a temperatura final vai ser igual a 20 mais 25 igual a 45, que dá letra C. Como está no próximo slide, está apontada a letra certa, letra C. Continuando aqui o slide, eu vou acelerar um pouco, porque eu já consumi Só tempo. repara uma coisa, Selma, se você parasse lá naquela primeira resposta que você encontrou, quando a gente está com pressa
Enem, né? Às vezes a gente encontra o primeiro número que a gente encontra, a gente já vai procurar no gabarito se tem. E tinha. Tá lá, 25. Então a gente tem que ter muita atenção. Qual é a pergunta? Como o Marcos colocou, né, na fala dele. Qual é a pergunta? Porque não é o primeiro resultado que a gente encontra que necessariamente já é a resposta, né? Tem que ficar bem atento. Exatamente, é uma coisa muito importante. Prestar atenção no enunciado e no que a questão pede, né? Muitas vezes você erra porque você acaba, você cai nesse. Também já caí um monte de coisa assim, respondendo questão só para estudando, respondendo questão, fazendo prova, esse tipo de coisa, e você erra na hora do enunciado, você está com pressa, você erra na hora do enunciado, então pensa que a questão pediu uma coisa, pediu outra, você erra com erro besta de cálculo também, acontece muitas vezes, sabe? Você usar uma vírgula no lugar errado, sinal errado. Então sempre prestar atenção é muito importante. Acontece, né? Acontece. Pode pular para o próximo slide, professora. Seja bem-vinda, aluna Bruna, que acabou de chegar. Dentro desses processos químicos tem também, muito importante, né, que é aquilo que a gente vê, né, no ensino médio a gente vê com isso com bastante afinco, né, que são os processos exotérmicos e endotérmicos. Pode pular para o próximo slide. Bem, é porque se a gente trata de calor transferido, eu posso ter nos dois sentidos. Eu estou tratando de um sistema e de uma vizinhança, e o calor está sendo transferido, eu posso ter duas vias. Eu posso ter calor que sai do sistema e vai para a vizinhança, eu posso ter calor que sai da vizinhança e vai para o sistema. Nas reações exotérmicas, um exemplo são as reações de combustão, todas as reações de combustão são exotérmicas, libera calor. Libera para onde? Para a vizinhança. A minha reação, ela libera calor para fora. Ou seja, na verdade eu tenho o seguinte, dois reagentes, A e B, né? Reagentes imaginários, mas pode ser aqui qualquer reagente. Eles reagem produzindo os produtos, só que além dos produtos eu gero também calor, né? O calor está nos produtos, no caso. O que acontece nessas reações? Bem, a entalpia dos reagentes, ela não pode ser medida diretamente, mas a gente pode imaginar. É maior do que a entalpia dos produtos. Então, assim, é uma liberação de calor. Como a entalpia dos reagentes é maior do que a entalpia dos produtos, e a variação de entalpia é o final menos inicial, né? Então, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, a variação de entalpia nas reações exotérmicas é negativa, é menor do que zero. Já nas reações endotérmicas acontece o contrário. A energia sai da vizinhança e vai para o sistema. Ou seja, o sistema absorve calor, a reação absorve calor, né? Geralmente, a maioria das reações... Aqui é uma coisa muito importante de se reparar. A maioria das reações, tanto faz ser exotérmica como endotérmica, ela precisa de um pouquinho de energia para começar. Tá? Então, quase todas as reações precisam de um pouco de energia para começar. Pode ser até fornecer calor. Para começar a queimar alguma coisa, eu preciso ter uma ignição, né? Eu preciso ter uma pequena quantidade de energia. Só que as reações exotérmicas, como elas liberam calor, elas são autossuficientes depois disso. Elas se queimam sozinhas, porque elas vão liberando calor que vai queimando as outras partes. As reações endotérmicas, elas precisam de calor para começar. Porque elas têm que receber calor para que ela aconteça. Porque os meus reagentes não são só os reagentes mais o calor para gerar os produtos. Então, as reações endotérmicas, elas não são autossuficientes. Eu não preciso fornecer energia só para começar. Eu preciso fornecer energia para começar e para continuar, né? É como, por exemplo, derreter gelo. Se eu estou numa temperatura de 0 graus, por exemplo, o gelo está congelado, né? Para derreter, eu preciso fornecer energia para o gelo. Se eu parar de fornecer, ele vai parar de derreter. Não é muito o que a gente vê no dia a dia, porque nós vivemos numa temperatura mais alta do que essa, mas é uma analogia que funciona. Nas reações endotérmicas acontece o contrário das reações exotérmicas. A energia dos reagentes é menor que a dos produtos. Então, para ir dos reagentes para os produtos, eu preciso fornecer energia. Como a energia dos produtos é maior que a dos reagentes, a variação de entalpia é positiva, maior do que zero. Aqui é a diferença. Exotérmica, a variação de entalpia é menor que zero. Endotérmica, a variação de entalpia é maior que zero. Mas é isso, basicamente. Nas reações exotérmicas, libera calor. Ou seja, o calor é um dos produtos. Nas reações endotérmicas, a reação precisa de calor, né? Absorve calor. Ou seja, o calor é um dos reagentes. Pulando para o próximo slide, eu acho que tem uma questão, se eu não me engano. É uma questão conceitual, eu acho.
É uma questão conceitual bem grande, né? Eu vou ler aqui até com um pouco de pressa. É do Enem de 2010, é bem antiga essa questão. O abastecimento de nossas necessidades, né, energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar, né, com maior eficiência. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ, aqui é interessante ressaltar aqui, né, pode ser calorias ou quilojoules, aqui usa quilojoules, mas tem questão que usa calorias, né? Por isso que é bom a gente conhecer as duas unidades. Aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre a cada segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil, porque ela é diluída, né? Ela é distribuída por uma área muito extensa e oscila com o horário e com as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior. Isso é uma referência é uma citação de um livro. Tá? Atualmente, agora o enunciado mesmo. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação CH4 gasoso mais H2O na forma de vapor mais calor, reage para formar CO gasoso mais 3H2 gasoso. E tem a setinha de reversível, quer dizer que né, acho que vocês se lembram que essa setinha aqui de reversível ela indica que a reação pode acontecer nos dois sentidos. Ela pode tanto ocorrer no sentido de CH4 mais H2O mais calor vai gerar CO e H2, quanto no sentido oposto, ou seja, H2 mais CO vai gerar calor mais H2O mais CH4. E analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar. Conclui que se trata de uma estratégia, ou seja, ele quer que eu julgue essa estratégia, né? Letra A, ela é insatisfatória, pois a relação apresentada não permite que a energia presente do meio externo seja absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente. B, insatisfatória, uma vez que há a formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle. Letra C, insatisfatória, uma vez que há a formação de gás CO que não possui conteúdo energético passível de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente. Letra D, satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com a absorção de calor e promove a formação de substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia e realização de trabalho útil. Letra E, satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com a liberação de calor, havendo ainda a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. Qual vocês acham que é a alternativa correta? É uma questão conceitual essa. Podem responder, meninas, eu vou esperar vocês responderem. Selma acredita que é D. Bruna, você discorda ou você concorda com Selma? Opa, a Bruna saiu. Vamos lá, então vamos responder. É a letra D, realmente, Selma, certo? A letra D é satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor, ao contrário do que indica a letra E, que está errônea, disse que ocorre liberação de calor, mas a gente pode ver na equação que há absorção de calor, porque o calor está nos reagentes, né? Então, há absorção de calor e promove a formação de substâncias combustíveis. O H2 é um combustível bem conhecido. O CO ele não parece um combustível à primeira vista, mas o CO ele é um combustível na medida em que ele pode reagir com oxigênio para produzir CO2. Então, é um combustível, não é um combustível muito convencional, digamos assim, mas é um combustível, serve como combustível, mas o combustível principal é o H2. Né? Mas a única resposta que está totalmente correta é realmente a letra D. Pulando para o próximo slide. Tem a resposta, na verdade, que é a letra D. Pula para o próximo slide para você. Pronto. E a gente vai falar também sobre duas das formas mais comuns e importantes de variação de entalpia que a gente encontra na química.
A variação de entalpia de combustão e de formação. A de combustão ela é muito importante para a aplicação mesmo, porque a maioria muitas das reações importantes para a nossa vida, para a indústria, para a engenharia e tal, são de combustão, né? É importante conhecer a energética dessas reações, quanta energia elas liberam. Até para ver, por exemplo, combustíveis eficientes. Um combustível eficiente é aquele que libera a maior quantidade de energia usando a menor quantidade de massa, né? Se eu precisar botar um combustível no motor do meu carro, eu quero um combustível que seja... Na verdade, tem outros fatores também. O fator econômico e o social, às vezes, são muito importantes também. Mas se eu tenho que dois combustíveis têm o mesmo preço, por exemplo, e tem a mesma abundância. Agora, o combustível mais útil será aquele que, com menos massa, eu consiga mais energia. Com a mesma massa, aliás, eu consiga mais energia, certo? E a entalpia de formação, ela é importante mais para o que Paulo Sérgio vai falar à frente, para a parte de cálculo de variação de entalpia de outras reações. Mas ela é importante porque ela não é tão difícil de medir e tal, e ela é útil para calcular entalpia de reações que são mais difíceis de medir. Mas a entalpia de combustão é muito importante. Pulando para o próximo slide. Pronto. A entalpia padrão de combustão. Bem, o que é combustão? Combustão é queima, né, com oxigênio de alguma coisa. Geralmente a gente fala de moléculas orgânicas mesmo, da queima de madeira, de combustível fóssil, por exemplo, de papel, tudo isso é orgânico, mas eu posso ter queima de outras coisas também, eu posso ter queima de material inorgânico também. Né? Nos compostos de carbono, nos compostos orgânicos, a queima ela pode ser completa. Na verdade, em todo composto ela pode ser completa, ou não, mas a gente fala dos compostos de carbono porque eles são mais importantes, né? A queima ela é completa, a combustão ela é completa quando o único produto gerado, na verdade, calma lá, quando há oxigênio suficiente para que toda a reação aconteça e que que não produza CO, produza só CO2, não produza carbono elementar nem nada disso, só CO2. Também vai gerar outros produtos, vai gerar água, pode gerar, né, se tiver nitrogênio na molécula, vai formar óxido de nitrogênio e tal, mas a parte do carbono da molécula vai virar só CO2. Na combustão incompleta, não tem oxigênio suficiente e os carbonos das moléculas, uma parte vai virar CO2, mas outra vai virar CO e outra vai virar carbono elementar, como fuligem, por exemplo, que é carbono elementar, etc. Principalmente fuligem, na verdade, né? É, a entalpia padrão de combustão é justamente a entalpia dessa reação de combustão completa, né? Eu posso medir a entalpia da combustão incompleta também, mas geralmente quando eu falo de entalpia de combustão é da reação completa. E ela é a variação de entalpia envolvida na combustão completa de um mol de uma substância naquelas condições que a gente falou, nas condições padrão. Essa parte de um mol é muito importante. Condições padrão é um ATM, uma atmosfera, né, de pressão e 25 graus de temperatura. Um exemplo daqui abaixo é a queima do metano. A queima do metano com duas moléculas de oxigênio produz, se for completa, apenas CO2 e água, né? E a entalpia padrão de combustão vai ser essa daqui. Aqui está medido em quilojoules, mas eu poderia converter aqui para... Pode aparecer como quilocaloria também. Mas a entalpia padrão de combustão é menos... Esse menos indica o quê? Se a entalpia é negativa, a reação é exotérmica. Todas as reações de combustão são exotérmicas. Isso quer dizer que são liberados 890 kJ de energia na forma de calor, obviamente, a cada mol de combustível queimado. É muita coisa. As reações de combustão geralmente elas são muito energéticas. Pode pular para o próximo slide. Aqui eu tenho uma questão. Essa questão é conceitual também, tá? Ela diz respeito sobre combustão, não sobre a parte da entalpia. É uma questão do Enem de 2011, da segunda aplicação da prova, né? A explosão de uma é uma notícia aqui, né? A explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento de cerca de 1.000 barris de petróleo por dia no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizadas pela guarda costeira para dissipar a mancha negra foi um recurso simples: fogo. A queima da mancha de petróleo para proteger a costa provocará seus próprios problemas ambientais.
criando enormes nuvens de fumaça tóxica e deixando resíduos no mar e no ar. O enunciado agora. Além da poluição das águas provocadas pelo derramamento do óleo no mar, a queima do petróleo provoca poluição atmosférica, formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente da combustão A. Completa de hidrocarbonetos, B. Incompleta de hidrocarbonetos, C. Completa de compostos sulfurados, D. Incompleta de compostos sulfurados ou E. Completa de compostos nitrogenados. Você acha que qual é a alternativa correta, Sam? A ou B? Faz sentido. Mas qual você acha que é entre A ou B, né? Vou reler de novo o enunciado. Além da poluição das águas provocadas pelo derramamento de água do mar, a queima do petróleo provoca a poluição atmosférica, formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente de combustão completa de hidrocarbonetos ou incompleta de hidrocarbonetos? Qual você acha? Calma, tava no slide anterior, cara. Não, mas é só pensar assim, né? É porque o conceito é legal trabalhar com conceito, mas o conceito às vezes ele é meio intimidatório. O que dá a ideia de queima completa? Olha, que queima completamente. Como é que queima completamente? Queimar o que é? Olha, queimar é oxidar com oxigênio, né? Então, tem oxigênio, se eu tenho que ter o máximo de oxigênio, tem que ter uma quantidade certa de oxigênio. Se eu tiver para ocorrer a reação completa, se eu tiver menos oxigênio do que isso, vai gerar a reação incompleta. A reação completa, como está aqui no conceito, no slide anterior, é quando quando não é produzido nem CO, nem carbono elementar. Fuligem, né? Está aqui relacionado a carbono elementar. Na queima completa, o único produto gerado do carbono reagindo com oxigênio é gás carbônico. Outras coisas também são geradas, tipo água, dependendo se tiver enxofre ou se tiver nitrogênio, vai gerar óxidos de enxofre e de nitrogênio, mas se tiver só carbono e hidrogênio, vai gerar só CO2 e água. Se for incompleto, não vai gerar só CO2, vai gerar também é, CO, porque precisa de menos oxigênio para fazer CO do que para fazer CO2. Então, se eu tenho menos oxigênio, vai ser feito CO, ou vai ser formado só carbono mesmo, elementar, né? A alternativa correta é justamente a combustão incompleta, porque a fuligem é gerada quando o carbono não é queimado completamente, falta oxigênio. Exatamente, o professor aí está mostrando. Então, na reação incompleta, na combustão completa, como está ali na questão, vai ser gerado o quê? Só CO2. Como é hidrocarboneto, vai gerar só CO2 e H2O. Como é incompleta, vai formar também o CO e a fuligem. Vai formar CO2? Vai, mas vai formar também CO e fuligem. Então, a fuligem é gerada da queima incompleta. Portanto, a letra B. No próximo slide, está marcado. Pronto, está aqui marcado. Alternativa correta, letra B, incompleta de hidrocarbonetos. O próximo slide é só uma introdução ao que é. Não, tem outra questão, aliás, desculpe. Essa questão é de conta. Vou tentar passar rápido porque eu já gastei muito tempo. No que é do Enem de 2010 também, né? Uma citação aqui. No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os álcoois vão crescer em importância no futuro próximo. Realmente, álcoois como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos da gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas na tabelazinha aqui do lado, tá? Já eu falo sobre ela. Também tenho aqui dados as massas molares em gramas por mol do hidrogênio, do carbono e do oxigênio, que são todos os átomos que estão nas moléculas desses álcools.
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os álcoois seja o mesmo. É importante ressaltar que isso não é verdade, mas é para termos da questão, é uma aproximação, só para você responder a questão. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar o quê? As cinco alternativas elas são basicamente iguais. Ela só pergunta qual é o álcool que é mais vantajoso de usar do ponto de vista econômico, supondo que o preço dele seja igual, né? E perguntando quanto e também a quantidade de energia que é liberada por litro de combustível queimado. Todas as questões são praticamente iguais, tá? Então, aqui do lado eu tenho a tabelinha mostrando os álcoois, metanol e etanol. A densidade deles é igual, certo? E o calor de combustão está aqui do lado, em kJ por mol, tá? Porque o que eu quero na questão? Na verdade, eu quero saber qual dos dois é mais viável economicamente, ou seja, qual é mais eficiente, né? O que quer dizer isso? Aquilo que eu já falei antes. Aquele que libera mais energia por menos massa, tá? Eu tenho a densidade, então, e eu quero a quantidade de energia liberada por litro de combustível. Como eu tenho a densidade, eu consigo calcular a massa de cada um deles que está em 1 litro. Como eu tenho as massas molares, eu consigo calcular quantos mols eu tenho num litro a partir da massa. E com o calor de combustão, eu consigo calcular quanto calor mesmo, quanta energia, no caso, cada um libera a cada litro de combustível. É basicamente esse o cálculo que eu tenho que fazer. Certo? Pode pular para o próximo slide. Tá aí uma continha descrita. Eu tenho a conta está aí nos próximos slides. Pronto. A massa por litro de combustível, a gente usa a densidade. Como a densidade dos dois é igual, a massa vai ser igual. A densidade é igual a massa dividido pelo volume. Isolando a massa, ou seja, passando o volume que está dividido, multiplicando para o outro lado, eu fico que a massa é igual a densidade vezes o volume. Como a densidade é 0,79 gramas por ml, e eu tenho 1 litro de combustível, então 1 litro tem 1000 ml. Para ficar a unidade certa, eu multiplico, né, fico com 1000 ml vezes 0,79 gramas por ml. Eu fico com 790 gramas, cada um deles tem. Aí depois disso eu tenho que calcular quantos mols de cada um deles eu tenho por litro, tá no próximo slide. Eu calculo a partir da seguinte equaçãozinha, essas equações de densidade e de cálculo de massa usando massa molar, a gente aprende no ensino médio, elas são bem simples. A massa é igual ao número de mols vezes quanto massa tem cada mol, quanta massa tem cada mol, no caso que é a massa molar. Eu quero isolar o número de mols, porque eu quero o número de mols porque o meu calor de combustão está por mol. Então, o número de mols, eu passo a massa molar dividindo. É igual a massa dividido pela massa molar. Utilizando o que está na questão de dados de massa molar, né? O hidrogênio é 1, o carbono é 12, o oxigênio é 16, eu calculo que o metanol, vejamos, eu tenho um carbono, então 12, mais um oxigênio, 12 mais 16, igual a 28, mais 4 hidrogênios, fica igual a 32. Então, eu tenho 32 gramas por mol. Usando a equaçãozinha, né, a massa dividido pela massa molar, seja 790 dividido por 32, é aproximadamente, na hora você vai fazer a conta, porque nem você tem que fazer a conta. Eu fiz a conta na mão mesmo, só para ver, né, não é difícil de calcular, você só tem que ter a manha de fazer a divisão, mas dá aproximadamente 24 mols a cada litro. Essa aproximação vai ser importante porque, como aqui está aproximado, a resposta na questão está um valor mais exato. Essa aproximação ela vai dar um resultado um pouquinho diferente do que está na alternativa, mas é bem próximo, então a gente pode dizer que vale. Né? O etanol, a gente calcula a massa molar. Bem, tem 2 carbonos, 2 vezes 12, 24 mais um oxigênio, 24 mais 16, 24 mais 6, 30, mais 10, 40, mais eu tenho 6 hidrogênios, então 40 mais 6, 40 mais 6 vezes 1 é 46. 790 dividido por 46 dá aproximadamente 17 mols de etanol a cada litro. Tá, então o metanol eu tenho mais mols por litro do que o etanol, mas isso é suficiente para saber se tem mais energia também? Não, a gente tem que fazer a última parte da conta. Pode pular o slide. Que é, não, calor de combustão por litro. Se o metanol eu tenho 25 mols a cada litro, e o calor de combustão é menos 726 kJ a cada mol, então eu preciso multiplicar
o calor vezes o número de mols para calcular a quantidade de energia liberada a cada mol. Multiplicando os dois, dá aproximadamente 1.800, 18.000 kJ, que dá aproximadamente, né, menos 18 megajoule. Mega é 1.000 vezes o quilo, tá? Aqui. Precisa saber fazer conversão de unidades para responder essa questão. Você tem que saber muita coisa para responder essa questão. Você precisa entender o que a questão quer, saber fazer o cálculo. Não, densidade, a fórmula de densidade todo mundo sabe, mas você precisa saber a fórmula de calcular a massa a partir do número de mols da massa molar. E tal. E você precisa saber também sobre múltiplos e submúltiplos de unidade, né? É uma questão que exige um pouco. Já o etanol, eu tenho só 17 mols por litro, mas a energia é bem maior. É 1.367 kJ a cada mol são liberados, né? Fazendo a multiplicação, eu tenho menos 23.000 kJ, ou menos 23 megajoules, ou seja, 23 megajoules são liberados por litro. Ou seja, o etanol ele libera mais energia por litro, mesmo tendo menos mols a cada litro. Ele libera aproximadamente 23 megajoules, enquanto que o etanol só libera 18 megajoules. Então, assim a gente consegue responder a questão. Qual é o mais vantajoso de se utilizar? É o etanol. Então, só pode ser letra B, D ou E. E eu calculei, meu cálculo está aproximado, mas aqui é aproximadamente 23 megajoules. Qual deles está mais próximo? Letra B, letra D ou letra E? Bem, letra D, 23,5. Como eu fiz um monte de aproximações, o resultado não ficou perfeitinho. Mas eu fiz as aproximações para facilitar o cálculo. Então eu não esperava que o meu resultado talvez fosse perfeita a resposta. Mas é bem próxima, portanto é letra D. Pode pular o slide, vai mostrar aqui letra D. A própria questão, essa questão, ela exige um pouco mais, você precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, e ela traz uma aproximação que eu gostaria de comentar um pouco, que é só um pouquinho aqui, que é que a pequenos volumes o custo de produção de ambos os álcoois sejam o mesmo. Talvez isso possa até ser verdade, mas não é. O custo de produção do metanol é muito mais alto, né? O etanol é produzido a roda aí nessa indústria de cana-de-açúcar. O metanol é produzido a partir do gás de síntese, usa petróleo, gás natural e tal, é muito mais caro de produzir. Então, até do ponto de vista financeiro, do ponto de vista energético, o etanol se sai melhor, e do ponto de vista financeiro, então nem se fala. Pode pular para o próximo slide. Não, que é o último da minha parte, depois o Paulo Sérgio vai continuar, falar sobre a entropia padrão de formação. Não tem questões sobre a entropia padrão de formação, mas ela é importante de tratar porque ela é importante para o próximo conteúdo, para o próximo assunto, agora do próximo slide, que é Paulo Sérgio que vai falar. A entalpia padrão de formação é a variação de entalpia envolvida na reação de formação, já falou que é reação de formação, de um mol de uma dada substância. Por exemplo, uma substância, sei lá, tipo gás carbônico, por exemplo. Ou no caso aqui é água, que tá o exemplo aqui embaixo. A partir de substâncias simples, ou seja, substâncias simples mesmo, tipo a água a partir dos seus elementos, dos elementos mesmo. A reação que forma a água, né, a partir dos elementos, né, os elementos da água, é hidrogênio e oxigênio. Qual a forma estável e simples e alotrópica mais estável, né, do hidrogênio? É o próprio gás hidrogênio, e da água é o oxigênio. O que eu quero dizer com alotrópico? Né? Alotrópico diz respeito a uma substância elementar, ou seja, constituída de um único elemento, mas que tenha ou estrutura ou número de átomos diferentes. No oxigênio eu tenho dois alótropos, no caso. O gás oxigênio, tá, que é o O2, que é o mais estável, e o ozônio, que é o O3. São duas substâncias compostas só de um elemento só, são substâncias simples, né, só de oxigênio, mas elas são diferentes, porque, né, pelo número de átomos, eles são alótropos. O alótropo mais estável, né, você não precisa conhecer o alótropo mais estável, né? Talvez na graduação, se você faz uma graduação em química, seja importante conhecer os principais. Mas no ensino médio não tem a menor obrigação de saber disso. Mas é por isso que não vai cobrar isso no ensino médio, mas é importante, é interessante a gente saber. Então, a entalpia padrão de formação se refere a esse tipo de equação, a equação de formação, a reação de formação de uma substância. A água formada a partir dos seus elementos, né? Do hidrogênio na forma de gás hidrogênio, porque é o mais estável, e o oxigênio na forma de gás oxigênio, que é o mais estável. E isso eu tenho essa reação, eu tenho uma energia de formação, uma entalpia de formação, que está aqui do lado, menos 68,3 quilocalorias.
eu posso pensar desse jeito para qualquer substância, não precisa ser só água. Eu posso pensar para moléculas simples, sei lá, entalpia de formação do próprio ozônio a partir do oxigênio, né? Porque eu posso pensar nisso, eu posso pensar em moléculas muito complexas também. Isso é importante por quê? Porque algumas reações desse tipo não são tão difíceis de medir. Eu posso utilizá-las para calcular essas equações. Não, eu posso usar essas reações e outras reações que eu conheça e que sejam fáceis de medir para calcular a entalpia de reações que sejam difíceis de medir, né? Então, que vai ser importante para o próximo tópico que o Paulo Sérgio vai falar. Mas enfim, essa foi a minha parte da apresentação. Eu deixo agora com o meu colega Paulo Sérgio para ele complementar com os conteúdos dele. Muito obrigado por ter me assistido, enfim. Fica contigo, Paulo. Pessoal escutando? Sim, Paulo. É. Eu fiquei com a partida aí de rios. É rios, né, prof? Quando estiver passando vergonha aqui. Res, a gente chama res normalmente. Eu não sei outras pessoas, eu sempre chamei ele de res. Mas eu não sei também, viu? Certo. Como o tempo está meio avançado, eu estou um pouco sem tempo, eu vou focar só em a teoria e fazer um exercício logo em seguida, rapidinho. Vamos começar a ler aqui as teorias. Lei de Reis. A variação de entalpia envolvida numa reação química, sob certas condições experimentais, depende exclusivamente da entalpia inicial do reagente e da entalpia final dos produtos. Seja a reação executada numa única etapa ou em várias etapas, basicamente, sucessivas. O valor de variação de entalpia de um processo não depende do número de etapas intermediárias, nem do tipo de reação que ocorre em cada etapa do processo, apenas da entalpia do reagente e dos produtos. Isso é bem óbvio, pessoal. Na prática, vocês vão entender perfeitamente. As equações químicas podem ser tratadas como equação matemática, efetuando o cálculo de entalpia de variação de uma reação pela soma de reações entalpias de variação de entalpias, conhecida que resulta na referida reação. Basicamente, as de Reis, vamos tratar agora, se vocês não estão entendendo. Não depende do jeito que é feito, só depende do reagente e dos produtos. Como é que vai ser? Multiplicando ou dividindo os coeficientes de uma equação termoquímica, múltiplos ou divides o valor do delta H pelo mesmo valor. Aqui, ó, tá uma equação. Eu podia basicamente pegar um por cada no valor de entalpia. Não sei se vocês estão vendo, mas cada um aqui tem um valor. Não é só de entalpia, não. É tantas coisas também. Então, depois eu disponibilizo para vocês. Não precisa decorar tudo, porque as equações já vão dar nas equações. Voltando aqui na equação. Vocês podem olhar aqui que está só tipo uma. E na próxima aqui já vem como duas equações, tipo multiplicando por 2. A variação de entalpia da primeira, obrigatoriamente, vai se multiplicar na segunda. Sendo que está sendo multiplicado cada um substâncias na segunda. Ela não, ela é tipo uma ordem, nunca vai mudar. Se a primeira vale esse valor, a segunda tem que valer duas vezes mais. Multiplicação por 2. Sim. Opa, corre não. Ao inverter a reação, torna os produtos reagentes
e os reagentes e produtos, modificando o sinal de ΔH. Todo mundo sabe como alguma equação vai ser modificada, normalmente nós multiplica por -1, né? Aqui também ocorre uma coisa parecida. Aqui está aqui, ó, os que estão reagente com muda para ser produto, e aqui está de forma geral, mas cada um tem seu valor de entalpia. Lembrando, né? O valor de entalpia do reagente vai mudar também. No caso que aqui é o produto, o reagente da primeira. O produto da primeira, que vira o reagente da segunda, o sinal também vai mudar. No caso aqui, não estão colocando, mas estão colocando a soma de todos. Tipo, a primeira equação que não foi mudada está menos 94,1 kcal. Na segunda, já mudaram o sinal. O que a lei de Reis basicamente faz. Coisa simples, bem fácil. Vamos para a prática. Eu sei que o tempo já está quase, já estourou, mas não tem culpa não. Em 2019, aqui é a segunda edição que eu esqueci de colocar. A glicose é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato durante a prática de exercícios físicos, que demanda grande quantidade de esforço. A glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Vamos pegar essa barrinha aqui, duas. Que é a primeira coisa. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Essas são as reações. Aí vamos ver qual é a glicose e qual é a ácido. Se vocês se lembrar, eu vou botar no do jeitinho. Nós percebemos que normalmente o ácido vem com 2 oxigênios ligados e um H. Então nós já sabemos que essa aqui é a parte do ácido. E a glicose, que é a mais simples de todas, essa bem daqui. Aqui está a glicose, vai manter do caso aqui. Mas ela se converte em duas moléculas de ácido lático. O que basicamente é isso? Ela que está no ácido, está no reagente. Nós vamos ter que inverter para saber. Continuando, vamos terminar o resto, que aqui também é importante. O processo anaeróbico é o menos vantajoso. E energicamente, porque... Faltou 2 pontos aqui. Anaeróbico é basicamente falta de oxigênio, se não me enganar. Como era... Voltando aqui para correr, terminando a segunda etapa aqui. Só terminei de ler que eu já estava fazendo a questão toda. Quando percebem que essa aqui é a do ácido, e a glicose vai ser transformada em duas moléculas de ácido lático, primeira etapa nós já sabemos, o ácido está no reagente. Vai ter que inverter para passar para o produto. Isso aqui é o que acontece. Ixi. Basicamente, aí multiplicar por 2, que é 2 moléculas que ele vai querer, e inverter. Então, na inversão, ele basicamente vai trocar o sinal, multiplicando logo em seguida, que eu coloquei bem aqui, multiplicando menos 1.344. Ficar mudando o sinal, 1.344, vai dar 2.688. Essa parte aqui é a melhor parte, que eu fiz e não fiz ao mesmo tempo aqui, para deixar fácil para vocês. O que tem... Nós podemos cortar algumas coisinhas nas duas. Deixa eu passar isso aqui para baixo para vocês entenderem. São as duas, invertida e coisada. O que está no reagente de um lado pode ser cortado no produto do outro. É a mesma coisa e vice-versa.
Vou botar até de outra cor aqui para vocês entenderem melhor o que está sendo cortado. A mesma coisa que está do lado de um produto e na outra equação está no reagentes, pode ser cortado e vice-versa, como foi dito. Cortando, sobrou basicamente essa equação bem aqui. Mas e a parte da entalpia? Mas basicamente nós soma uma de cada. O resultado que deu, basicamente na primeira etapa, foi isso aqui. Se lá não tiver ou tiver parecido, como é que isso fica? Basicamente, como foi invertido, está no sinal negativo. Mas o verdadeiro pode ser tanto positivo, que teve a inversão. Aí percebendo, tá bem aqui. Alguma dúvida? Fazer meio rápido, que eu tô sem tempo. Paulo, Selma está só lembrando aqui que são 2 horas, tu não precisa correr, não. Tu tem até as 9, entendeu? Tu não tá atrasado, não. Pode fazer tranquilamente. Se tem um tempo, então vamos refazer a questão, que eu fiz de um jeito aqui bem rápido, para ver se vocês entendem perfeitamente. Aqui eu trabalhei as leis de Hills, basicamente. Vamos refazer de maneira bem mais devagar, para ver se vocês entendem. A glicose é um processo que corre às certas, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercício físico que demanda grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equação termoquímica para a combustão de glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Essa é da glicose, essa aqui é do ácido. O processo anaeróbico é a menos vantagem, aqui tem menos vantagem energeticamente. O porquê libera 112 kJ por mol de glicose, alternativa A. Alternativa B, libera 467 kJ por mol de glicose. Alternativa C, libera 2.688 kJ por mol de glicose. Alternativa D, absorve 1.384 kJ por mol de glicose. Alternativa E, absorve 2.800 kJ por mol de glicose. Como foi lido aqui na questão, basicamente, a glicose vai sofrer um déficit por falta de oxigênio, que é de acordo com o processo anaeróbico, é um processo que não tem oxigênio no meio. Isso já foi percebido anterior, daqui a pouco vou explicar de novo o motivo. Do jeito que a glicose pode ser convertida em 2 moléculas de ácido lático, nós já vemos que aqui só tem uma. De cara, essa molécula vai ter que passar por 2 vezes, que eu vou botar 2x no caso. Calma aí.
a outra etapa que foi percebida aqui na questão, que ela vai ser convertida. Então, a glicose vai passar a ser o ácido lático. Então, no caso, vamos ter que aplicar a lei de Rios na segunda, porque que a glicose está aqui, aqui vai ser mantida no reagente. A segunda, como o ácido está no reagente, vai ter que passar a ser o produto. Como é que nós faz isso? Invertendo. Invertendo é basicamente, com toda sinceridade, é a multiplicação do menos 1. Botei o ponto aqui, mas melhor botar o X, no caso. X menos 1. Assim, basicamente, vai mudar o sinal de cara. 1344 vai ser 1344 positivo e mudar e multiplicar logo em seguida, que vai ser 2x, que vai ser convertido em 2, mas é ácido lático. Esse 2x aqui é para toda a equação, lembrando. Tá bem aqui logo. Aí ficou basicamente a seguinte. Próxima etapa, deixa eu botar tudo o negrito aqui, posso dizer. Aí depois transformando e multiplicando, vamos ter as equações, essas equações. Mas lembrando de uma simples regra, o que tem de um lado que está no reagente e na outra equação está no produto, ou vice-versa, pode ser cortado. O 6 oxigênio aqui pode ser cortado por esse 6O2 aqui. Esse 6CO2 pode, vamos até de cor aqui para facilitar a vida de vocês, cortado por esse CO2 aqui também. Essas 6 moléculas de água, opa, o mais não, por favor, pode ser cortado com essa aqui. Aqui é basicamente a soma das duas equações, que vai resultar nessa equação aqui. Foi o que sobrou, basicamente. A glicose sendo transformada em 2 moléculas de ácido lático. Contando. E os ΔH, o que que faz? Soma, pessoal. As variações de entropia só precisam ser somadas. Bota na calculadora, menos 2.800, lembrando, o sinal maior prevalece. O sinal do maior número prevalece. Mas 2.688 kJ, né? Resulta na entalpia da reação esse é o valor. Menos 112 kJ/mol. Ok. A organização de vou botar bem aqui para ver, anaeróbico, reação que há falta de oxigênio. Simples, no caso, que composto com outra substância tem, né? Só. Voltando para as alternativas, logo de cara, nós percebemos que tem várias pegadinhas, se tu fosse perceber, nós podíamos parar nessa aqui, calcular 2 vezes 1.344. Tem 1.344, sempre tem pegadinha. Como foi dito, o menos 1 fez que apareceu um negativo, mas não sabemos que se reiterar o menos 1 agora, no finalzinho lá, vai ficar positivo, o que dá a resposta, libera 112 kJ por mol de glicose. Alguma dúvida agora?
Eita, bonito. É, Juninha fez uma perguntinha bem aqui. Só podem cortar na hora do cálculo se todos os dois estiverem no mesmo estado físico? Eu esqueci de falar, mas exatamente. Se os dois não estiverem no mesmo estado, é impossível cortar. Voltando para a lei de risco, finalizando no caso, se ninguém não tem uma outra dúvida, nós vamos para a entalpia de ligação. Vou só ler o conceito aqui e vou logo para a prática, para ver se você entende melhor. E o tempo, tem até muito, mas vou preferir assim mesmo, que eu sou mais na prática. Os átomos se ligam através da ligação química, entalpia. Esqueci de ler o contexto, né? Entalpia da ligação química. Voltando para a teoria. Os átomos se ligam através da ligação química para se estabilizar. A energia dos átomos ligados é menor que a dos átomos separados. Portanto, a energia deve ser fornecida para quebrar a ligação. A quebra é endotérmica. Eu espero que não tenha saído nenhuma voz de fundo. Mas vamos continuar. A energia liberada quando as ligações são formadas, a formação de ligação é exotérmica. Como foi dito que é endo e exo, eu não vou precisar especificar qual é qual aqui. Mas endo é absorção, que ganha. E exo, se não estiver enganado, é que libera. Vamos soltando. A variação de entalpia média de alguma ligação química são conhecidas, calculada e tabelada. Essa aqui já é outra tabela, pessoal. Não é a mesma que eu mostrei anterior, que é essa bem daqui, que tem o ΔH que eu vou disponibilizar para vocês. Não precisa decorar, muito rondana no exercício do Enem. Essa entalpia pode ser usada para calcular a variação de entalpia aproximada de reações. Esse cálculo é feito somando a entalpia de todas as ligações quebradas no reagente com as entalpias de todas as ligações formadas no produto. ΔH igual a reação. Delta da reação, que é toda, é igual à soma da entalpia de ligação quebrada no reagente. Corre não, pelo amor de Deus. Mais a soma de ligação é soma, né, pessoal? Formada no produto. Vamos para a prática. Próxima questão bem grandinha. Essa que eu mostrei para vocês repetindo. Em 2019, o gás hidrogênio é considerado um ótimo combustível. O único produto da combustão desse gás é o vapor de água, como mostrado na equação química. Dois hidrogênio mais 2 oxigênio é igual a 2 moléculas de água, que é 2H2. 2H0, quer dizer. Um cilindro contém... vou anotando logo os dados aqui de outra cor aqui. Fica mais fácil. Um cilindro contém 1 kg de hidrogênio. E todos esses gases queimados
nessa reação são rompidas e formadas ligações químicas que envolvem as energias listadas no quadro. Essa é a tabela que da ligação química. É meio diferente. Aqui não estão todos, mas estão uma base. As que dão, normalmente as que só estão aqui precisa da questão, mas existem outras. Uma ligação de hidrogênio com hidrogênio é equivalente a 437 kJ/mol. Uma hidrogênio com alienação, no caso simples, né? Com oxigênio, equivale a 463 kJ/mol. Uma ligação dupla de oxigênio, que é o que? OI, com dois traços de oxigênio, que equivale a 494. A massa das moléculas são equivalentes em massa molar são gramas/mol. E as massas são do hidrogênio equivale a 2, oxigênio 32 e a da água 18. Porque não foi todo. Qual a variação da entalpia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Aí vem as alternativas, vou saltar logo. Eu coloquei dessa forma aqui, mas é a mesma equação que está aqui. Delta é igual a reação, mas igual soma de ΔH de reação de quebra no reagente, né? Mais a soma de variação de entalpia de ligação formada no produto. Para resumir essa fórmula toda, eu basicamente usei ΔH igual a soma do reagente, que foi lida no instante, menos a soma de produto. Certo? Sabendo que nós queremos a soma o reagente, aqui são as quebras, mas pode ir logo atrás dos valores na soma do reagente. Nós sabemos que tem duas ligações de hidrogênio com hidrogênio simples, o que vale 437. Pega esse 437, multiplica por 2 e soma com uma de oxigênio. Possivelmente essa dúvida aqui, que é a única que tem. 494. Com isso, nós pegamos duas moléculas, botei 2H-H, equivalente a 2x 2 vezes 437. O que foi dito, a ligação de oxigênio duplo, tá aqui também, que está no reagente. Aí somando tudo, vai dar esse valor. Agora nós vamos para o produto. O produto é basicamente 2 de água. Que vale essa água? A ligação de hidrogênio é basicamente 4 ligações de hidrogênio com oxigênio. Pegando o valor de cada ligação e multiplicando por 4, nós vamos ter 1.852 kJ. Aplicando na equação, dá 1.852. Aplicando na equação, 1.368 kJ/mol, menos 1.852 kJ/mol é o equivalente ao total da reação, menos 484 kJ/mol.
Mas não é isso que ela quer. Um reta aqui de novo. Qual a variação da entropia em kJ da reação de combustão do hidrogênio contido no cilindro? Isso aqui não vai ficar assim, não. Vocês veem que logo sabem, agora sabem o que quer, mas sabem que 1 mol de hidrogênio equivalente a 2 gramas. Lembrando, né? Tá aqui o dado. E nós sabemos que tem um Q. Regra de 3 básica. A segunda etapa. Igual a 2 gramas. X equivalente a 1000 gramas. Regra de 3. X igual a 500 mol. Se nós, a partir disso aqui, nós já podemos calcular quantos mol teve a partir de quantos kJ teve, que foi o outro resultado que nós encontramos. Regra de 3. Menos 484 kJ é o equivalente a 1 mol. X é igual a 500 mol. Regra de 3. Essa é a quantidade de mol presente no hidrogênio. Mol, né? Porque não é J, não é J. KJ. Estou bugado aqui já. Essa é a quantidade presente de kJ. Menos 242 kJ. 242 mil kJ. Ou basicamente, mega kJ. Retornando à questão. Alternativa A. Uma dúvida, eu vou ler aqui lá. Como se trata de uma combustão, já pode eliminar os resultados positivos. Sim, como foi dito, a combustão, acho que foi até por Marco anteriormente, se estiver errado. Tem uma parte que fala que a combustão trata só de resultado negativo. Não me lembro qual foi a etapa mesmo, mas me lembro disso. Então, no caso, pode ser cortado positivo, sim. Com isso, terminamos. Ué, Marco saiu, hein? Eu voltei já. Finalizei por aqui. Vocês têm alguma pergunta, Selma, Bruna? Além das que vocês já fizeram, né? Os meninos foram respondendo à medida que vocês foram fazendo as perguntas. Foi beber água. Tem não. Bruna disse que não tem, Selma. Mas vocês sabem, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, de preferência lá no mural, porque quando vocês perguntam em outros lugares, qual é o problema do Google Meet, que às vezes a gente nem encontra a pergunta. E aí, de preferência lá no mural, tá bom? Então, obrigada, Selma, obrigada, Bruna. E último dia útil das férias de vocês. Semana que vem já volta para o batente, né? E aí, a partir da próxima semana, vai ser no sábado mesmo, porque vocês estudam, né? Os nossos pibidianos estudam também. E aí, vai ser no sábado, tá? Das 9 às 11, vocês irem à tarde. Na verdade, o ideal para a gente é que seja de 9 às 11, porque os meninos têm outra reunião à tarde.
Então, muito obrigada. Bom fim de semana, Selma. Bom fim de semana, Bruna, Marcos e Paulo Sérgio. Creio que tenha sido muito proveitosa a aula de hoje, né? Pelo menos a impressão que eu tenho. Cheio. A gravação eu posto depois lá, tá? Fica depois aí que eu quero começar um negócio contigo. Tá certo, eu fico, eu espero. Tchau, gente. Cheiro. Deixa eu parar de gravar. Paulo.